Vocês sabem que para fazer uma boa construção você precisa começar pela fundação, uma das partes mais importantes. E para fazer uma boa fundação, que é o alicerce e o laço de concreto, você precisa fazer a sondagem do terreno. Exatamente, né? Aqui em Barão Geraldo, a Unicamp está sob o latossolo, né? Que é a famosa terra roxa. Nossa, e construir então obras que vão mais de um andares não é nada fácil, né? Não, não é nada fácil. É difícil. E aí, galera do Inteiramente, o seu espaço interdisciplinar. Um feliz ano novo e eu, Guilherme Aparecido da Biologia, estou aqui com vocês mais um ano e mais uma vez para a gente falar de um tema interdisciplinar. Estamos aqui então com uma pessoa que já apareceu pelo canal, certo? Eu sou Wesley, né? Conhecido por alguns aí como indiano. Eu faço geografia na Unicamp e esse é o segundo vídeo, né, que a gente está gravando. Isso aí. O nome dele é Wesley? Indiano Wesley. Decida! O nome dele é Wesley? É. Nossa, eu não sabia. É Wesley? Eu também não sabia. E também trouxe outra presença aqui, amigos nossos do Magic, do RPG e tudo mais, certo? Eu não sei o que eu falo, eu me apresento. Olá, meu nome é Newton, sou estudante de arquitetura e urbanismo da Unicamp. Estou aqui pela primeira vez. Muito obrigado pelo convite, estou um pouco nervoso, mas é isso. Tranquilo, vamos nessa, né? Então, é isso aí, galera. A gente tá aqui, já falamos sobre Magic nesse canal, né, Indy? Exatamente, né? Esse vídeo dá para se dizer que é a continuação do primeiro, onde a gente falou um pouco sobre a geografia e a biologia por trás dos terrenos básicos de Magic. E hoje a gente vai estar dando continuidade falando sobre os terrenos não básicos, alguns terrenos não básicos de Magic. E para isso a gente tá com um arquiteto para falar mais sobre os aspectos desses terrenos. Mas antes, fala pra gente um pouco aí, Newton, o que é a arquitetura em si, né? O que a gente pode dizer sobre? Bom, a arquitetura para mim é quase sinônimo de projeto. Você vai projetar ambientes onde as pessoas vão frequentar. Nesse caso você pode fazer projeto em micro e em macro escala, por exemplo, seria a casa mesmo, ou a parte de interiores, ou você também consegue fazer a parte macro, que são projetos urbanos, são urbanismo, planejamento urbano, landscape, né, que seria de projeto, de paisagismo. Mas para mim a arquitetura está sempre voltada para o ser humano. Essa é a principal diferença da engenharia civil. O arquiteto tem que se preocupar como as pessoas vão se sentir no local, como elas vão se sentir de conforto térmico, conforto acústico. Bom, então já que a gente está aqui com um arquiteto, né, alguém que mexe com urbanismo, e um geógrafo, alguém que entende ali da geopolítica e tudo mais, a gente vai falar de uma edição do Magic que é muito querida por muitas pessoas, inclusive é a minha preferida, né, que é Ravnica. Fala um pouco aí para nós, Indy. O bloco de Ravnica, inicialmente lançado em 2005, né, na sua primeira edição. Ele foi visitado em 2013, né, com Return to Ravnica, e agora a gente vive um novo momento, né, de volta a Ravnica, com o Magic Arena, né, e também com os blocos de T2 que foi lançado o primeiro em 2018 e os próximos vão ser lançados agora em 2019. E só pra gente entender melhor, né, Ravnica é um plano do multiverso do Magic em que você tem uma grande cidade ali, né, uma metrópole, e nessa metrópole você tem os cidadãos, os tipos de criaturas comuns que vivem lá, só que elas vivem num cabo de guerra entre 10 guildas para governar toda essa galera, certo? E dessas 10 guildas são as combinações entre duas das manas que a gente falou naquele outro vídeo lá. Então, a gente vai falar um pouco dessas guildas para você entender melhor esses aspectos sociais e filosóficos que cada uma delas pregam. Uma questão bastante importante em Ravnica é que pelo plano necessitar dessa duplicidade de cores, os terrenos de Ravnica são bastante especiais, né? Todas as vezes em que Ravnica é visitada, você tem a edição de ciclos de terreno que os jogadores gostam bastante. E esses terrenos, eles representam imagens que são inspiradas em estilos arquitetônicos ou em aspectos em gerais, que muitas das vezes eles também se misturam e criam
as suas fantasias e ilusões, que o Magic sabe aproveitar isso muito bem. E também sobre as guildas, né? A gente vai dar alguns detalhes para vocês aqui, dessas 10, né? Mas alguns detalhes meio rápido. Representado pela cor branco e azul, seria o Azores. Eles são um grupo de pessoas que representam o governo nessa cidade. Seriam como o Senado em questão de legislação, enfim. Seria como advogados e juízes dessa cidade. Nós temos a guilda dos Boros, né, que inclusive é a minha guilda preferida, das cores branco e vermelho. É a guilda que representa a justiça, né, o valor, a lei. A guilda de Boros é uma guilda que valoriza bastante a segurança e preza pela segurança junto a esse pacto das guildas. E uma outra guilda bastante polêmica, né, e bastante desconhecida dentro de Ravnica é a guilda dos Dimir. É uma guilda que não tem casa, ninguém sabe onde eles ficam, onde fica o quartel-general deles. Eles representariam meio que a CIA dentro de Ravnica, só que não trabalhando para o governo, mas trabalhando para eles mesmos. As cores da guilda Dimir é azul e preto. A gente tem a galera dos Golgares, que é uma guilda que é formada por indivíduos que vivem mais nas regiões dos esgotos, assim, pode-se dizer, e que eles se alimentam da matéria morta, da matéria em decomposição, e tem como filosofia de vida justamente que a vida só pode ser verdadeira após ela ter passado pela morte. Então eles mexem muito com essa parte de necromancia. E a cor que representa eles é a cor verde e preto. Os Grulls são os integrantes de uma guilda que ela é mais marginalizada e eles são encarados como se fossem os selvagens dessa cidade. E eles têm seus próprios rituais e costumes que são bem diferentes de um povo mais civilizado, digamos assim. E a cor que representa eles é a cor vermelha e verde. A guilda Izete, representada pela cor azul e vermelho, que são os pesquisadores no sentido de representar a ciência e o desenvolvimento de artefatos e engenharia como um todo para a cidade. Uma outra guilda bastante interessante é a guilda Orzhov, né, que seria a igreja dentro dessa organização de guildas, né? Uma guilda que tem nessa religião a sua filosofia de vida, representada pela cor preta e branca. A gente tem a guilda Rakdos, representada pela cor vermelho e preto. Os Rakdos são seguidores de uma divindade, um demônio chamado Rakdos. Eles prestam essa ritualística através do caos, da dor e da morte, fazendo shows que as pessoas se mutilam, elas se degladiam. A gente tem a guilda dos Selesnias, que são um grupo em que eles têm uma própria organização. Muitos acreditam que eles fazem lavagem cerebral para que eles sigam a mesma filosofia deles, que é a veneração à natureza. E eles são representados pelas cores verde e branco. A guilda Simic, que representa como se fosse aqueles biocientistas ali, aqueles cientistas de engenharia genética que fazem experimentos com seres vivos e tudo mais, né? Representado pelas cores azul e verde. E pra gente falar um pouquinho mais... Cadeira, cara. Vamos aí pra nossa mesa didática. Ravnica, uma cidade que corresponde às metrópoles ocidentais que a gente vê no mundo real, desde a Idade Média até a Idade Contemporânea, onde a gente pode observar diversos aspectos comuns às metrópoles que a gente tem na vida real, tais como política, representada pelas guildas Azorius e Boros, ciência, representado pelas guildas Izete e Simic, religião, representada pelas guildas Orzhov, Rakdos e Selesnya, bem como o que a gente poderia chamar de aspecto periférico, que seria representado pelas guildas Golgari, Gruul e Dimir, que viveriam à margem dessa sociedade construída dentro do plano de Ravnica. Bom, observando as imagens das cartas, a gente consegue fazer algumas comparações de cada guilda com alguns aspectos da arquitetura. Izete e Rakdos, eles têm um aspecto mais fantasioso, um aspecto mais onírico, que são símbolos que você pode comparar com a arquitetura, mas não necessariamente isso são construídos. Bom, na guilda Boros você pode encontrar uma característica mais de ordem, ou seja, você vê as construções, você pode ver nessa imagem
uma construção que ela não tem tanto ornamentos, um concreto mais aparente, ou seja, a estrutura ela acaba sendo mais importante do que os ornamentos. A gente poderia encaixar isso como o brutalismo, que ele tem essa característica. Já na Guilda do Azores e do Simic, você consegue ver um neoclássico, que é um resgate do clássico, que seria o grego e o romano. Que você consegue ver as abóbodas e esses arcos. Na imagem aqui do Simic, você consegue ver também essas cúpulas, que ela também foi um resgate do neoclássico. E como exemplo, você pode ver a cidade de Washington, nos Estados Unidos, que ela tem essa característica, e vários dos monumentos, a monumentalização também de instituições importantes. No do Simic fica bem mais claro também uma característica mais pictórica, que são os jardins, essas ornamentações, essa coisa mais romântica, que também o pictórico ele traz muito do romantismo. Já no Selesnya, você consegue ver nessa imagem alguns arcos quebrados numa nave principal, que seria seria essa entrada que leva até um altar, uma espécie de um altar, e você consegue ver também janelas na parte mais alta desse altar. Você vê toda uma arquitetura horizontal e traz uma característica do Renascimento, que é uma característica de basílica, que remete a uma arquitetura cristã, uma arquitetura bizantina. Bom, na Guilda dos Grove você consegue ver uma ruína. O que são as ruínas? As ruínas são alguma construção que depois de muito tempo ela deixou de exercer a função que ela exercia. E por isso ela foi se deteriorando ao longo do tempo. Na Guilda Golgari e na Dimir, você consegue ver passagens escuras, você consegue ver esse arco quebrado também, que remete a submundos. É uma característica da arquitetura, mas você tem um exemplo disso como a cidade de Seattle, nos Estados Unidos também. A imagem da Guilda Orzhov tem uma característica, um aspecto bastante interessante, que remete ao estilo gótico. Você tem bastante ornamentos, bastante símbolos que expressam a ideia de grandeza, de preocupação, de imposição, de relação com a arte. E nessa imagem você consegue ver bastante torres, as janelas. E aqui nesse terreno Golgari, a gente pode perceber a vegetação sendo briófitas, ou seja, musgos, uma vegetação rasteira, de pequeno porte, que vive mais em locais sombreados e úmidos. E também a gente tem uma vegetação que a gente pode chamar de saprófitas. Não só plantas têm esse hábito, mas também alguns fungos que se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Aqui no caso dos Grus, no terreno Gru, a gente percebe que nessas ruínas tem muito de uma vegetação trepadeira, que ela consegue se fixar em algumas estruturas, e também nessas ruínas a gente consegue perceber o crescimento de uma vegetação nativa dessa área, ou seja, após a construção desse monumento que foi um dia e a queda dele, essa vegetação volta a tomar seu lugar original. Aqui no Selesnyas a gente tem uma vegetação bem arbórea, com bastante captação de luz, então esses vegetais conseguem crescer muito mais, conseguem fazer fotossíntese com mais eficiência, e a gente pode perceber muitas árvores com flores, que é o caso das angiospermas. E já no Simic, estamos relacionando diretamente com água, a gente tem uma vegetação aquática e também temos algas, lembrando que algas não são vegetais, pois não têm tecidos. Então foi isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo do ano, beleza? Muito obrigado a presença dessas duas pessoas aqui, valeu mesmo, galera. Obrigado, Guilherme, foi um prazer estar com você aqui no seu canal novamente. É isso, chamando a gente vem. Perfeito, obrigado, Newton, valeu. Espero que tenha gostado aí sua estreia aqui no canal, né? Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite, adorei estar aqui. Passei um pouco de nervoso, mas acredito que deu tudo certo. É isso aí, a gente tá... Muito obrigado mesmo. Tá nessa. Obrigado por ajudar então a fazer essa interação do conhecimento e divulgar o conteúdo interdisciplinar. Galera, por favor, ajuda aí a gente, dá um like,
certo? Inscrevam-se aí no canal e ajuda a compartilhar com quem você conhece, com quem você não conhece também, né? Tenta divulgar o máximo possível. Segunda que vem estamos aí e é isso aí. Até a próxima aí. Valeu, galera! Valeu, galera.